Ok, hoje vamos continuar a falar sobre segredos de finanças e estou a usar este livro que estava até naquele clipe, não é? Portanto, são segredos de finanças que fazem com que você possa ter muito mais frutos na vida. Ontem eu falei do primeiro e segundo capítulo, vou só fazer um breve resumo e para dizer que este livro foi escrito o ano passado, depois que nós estivemos confinados e que apanhámos um susto de tamanho e que a vida mudou para sempre no mundo inteiro. Mas este livro serve para dar fé a todo aquele que é crente e não só, para que você possa vencer. Na verdade, muita gente, se não todos, ou quase todos, os crentes que estiveram conectados ao programa, que encheram o coração com a palavra de Deus e que praticaram as leis de Deus na área das finanças, venceram. Temos milhares e milhares de testemunhos, nunca mais acaba. Pessoas que perderam o emprego, depois tinham um emprego ou então tinham um negócio. Pessoas que perderam o negócio porque tinham que fechar, depois Deus lhes deu outro tipo de negócios e no final do ano, muitos deles terminaram o ano melhor que no ano anterior, que não tinha Covid. Porquê? Porque Deus existe e aqueles que andam com Deus, esses superam. Então, também disse que muitas vezes as pessoas, crentes, se contentam com o básico. Perante tamanha pandemia, claro, todo mundo ficou mega assustado, despedimentos, lojas, hotéis, tudo fechado, e a pessoa, quando já tem um emprego, já tem o mínimo, fica toda contente. E é caso para isso. Mas Deus é um Deus que quer suprir as nossas necessidades acima de nós pensamos ou pedimos. Agora, um dos problemas que Deus tem, não é nós, Deus tem, é que nós queremos dizer a Deus como é que se faz. E ao contrário, Ele é que tem que nos dizer a nós, Ele é que nos quer dizer a nós como é que se faz. Porque Ele não recebe instruções de ninguém, Ele dá instruções. Outro segredo muito importante que temos que ouvir muitas vezes é que Deus não supra as necessidades pelo sistema que você quer, ou através do meio que você quer. Deus não precisa de lhe pôr dinheiro na conta ou lhe dar um emprego ou sei lá o quê para suprir as suas necessidades e o abençoar acima de sei lá de quê. Não, Deus não precisa disso. Ele tem muitas maneiras de fazer as coisas. Portanto, nós não podemos limitar a Deus e dizer que tem que ser desta, daquela maneira, que tem que ser através do meu patrão, do meu salário, da minha reforma, do meu negócio. Não. Deus faz as coisas da maneira que Ele bem entende que Ele é o Senhor. Depois vimos que eu também disse que ao longo destas lições, com base neste livro, eu vou dizer algumas coisas que não são necessariamente cor-de-rosa, mas que têm que ser faladas porque é como um médico. O médico não pode só dizer que está tudo bem quando está tudo mal e tem que dizer à pessoa para parar de comer isto ou de fazer isto ou aquilo e ele não está ali para ser simpático, está a ser para ser um profissional que vai ajudar a pessoa. E eu também tenho que ser assim, não é? Também gostava de ser sempre simpático, mas há coisas que nós fazemos e que são a causa, a origem de nós não termos mais sucesso ou até de termos problemas. Então, não fique assim chocado. Também disse que o grande segredo na área financeira, ao contrário de que muita gente pensa, e até muitos bons crentes, não está em nós pensarmos que o segredo ou a mais-valia vem de fora, do exterior. Se eu viver num país rico, logo eu vou viver bem. Não. Não fique também a pensar que é através do emprego, da reforma, ou seja, de coisas externas, que vem a sua ajuda. Também não é. Sabe onde é que está o segredo? Dentro de si.
o que tem que mudar não é o exterior. Ouça bem o que eu estou a ensinar. É o interior. Se você conseguir, que vai conseguir, mudar o seu interior, isso vai afetar o seu exterior. Está a ver? Muita gente que hoje é próspera, bem-sucedido, muito até conhecidos mundialmente por seus grandes feitos de negócios ou de ciência, o que é, são pessoas que nasceram em casas ultra pobres. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Há muita gente que mora em países que estão cheios de petróleo, de gás, de minério, e são pobres. E há muita gente que mora em países onde não há nada e as pessoas são ricas. Portanto, onde é que está o segredo? Aqui dentro. E eu vou repetir, resumidamente, o que ensinei, com base em Jesus, que dizia que tudo é à semelhança do agricultor e que o nosso coração é o solo. Por isso, em Marcos 4, Jesus dizia que o que semeia a palavra de Deus. Quando Jesus estava a explicar a parábola do semeador, dizia que o semeador semeia, algumas sementes caem em pedra, não vai dar nada. Outras numa terra cheia de pedras, também não. E outra num terreno que tem ervas daninhas, vai crescer e ficar abafado. E outras sementes crescem num terreno bom, bem arejado, bem lavrado, etc. Dão frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100. E depois os discípulos pensaram, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que isto quer dizer? O que é que Jesus está aqui a querer dizer? E Jesus explicou, o que semeia a palavra. No coração das pessoas. O seu coração é o solo. A palavra de Deus é boa semente. Por incrível que pareça, muita gente no nosso ministério é curado só por ouvir a palavra de Deus sobre cura divina. Ou por ler o livro de cura divina. Está aqui assim. Muita gente. Muita gente, só por ler o livro acerca de finanças e depois pôr em prática, começa a mudar. Começa a prosperar. É este aqui assim. São estes aqui. Só para dar exemplos. Porque esta palavra, e não é o meu livro, é o livro que contém as sementes, versículos bíblicos, porque assim as pessoas que não sabem a Bíblia, etc., ficam para aqui à procura, não sabem onde é que vão procurar. Então, eu transcrevo aqui os versículos, você pode, evidente, ir lá verificar. Mas pondo essas passagens bíblicas que são sementes no seu coração, isso vai gerar frutos bons. Agora ouça, muita gente não gosta da vida como está agora. Não gosta do seu estado atual de saúde, ou de finanças, ou de negócios, ou de família. Eu vou dizer uma coisa que não é simpática, mas que vai ajudar você para sempre. A origem de você estar assim é como é que você tratou o seu coração. Porque uma árvore tem duas partes. A parte enterrada não se vê, que é as raízes, que recebem o alimento. E a parte de cima onde se vê e se geram frutos. Se o fruto é mau, é porque a raiz não está a ser alimentada. Portanto, escusamos estar sempre a pedir a Deus para mudar a fruta. Qualquer dia Deus já não muda mais a fruta, porque Deus quer que você mude o seu coração. Tem que encher o coração com a palavra de Deus. Portanto, isto é um grande segredo. E não é só encher o coração com a palavra de Deus sobre esta ou aquela área, é também não guardar lá rancor, ódio, etc, etc. Portanto, muito importante. Outro grande segredo que eu falei ontem é que não chega a ter um tipo de adubo. Os próprios agricultores, grandes agricultores que eu conheci lá no Brasil, diziam que quando semeia uma certa coisa, depois ao lado tem que semear outra, porque lá debaixo da terra há interação química. Temos também agrónomos, professores catedráticos que me ensinaram isso, eu nem sabia. Também na nossa vida, você não pode só saber da área das finanças porque lhe convém e pensar que vai ter, sim, todo o sucesso que Deus tem reservado para si. Vai ter, mas não é tanto. Agora, outra coisa também engraçada é o seguinte. Muita gente já se contenta quando tem, enfim, a sua vida estável. E é de estar contente, perante tanta incerteza. Mas Deus não quer
que os seus filhos sejam como pedintes, que andem à tona da água, resvés Campo de Ourique. Não. Deus é o Deus da abundância. Mas lá fora não é para nós. Nós fomos resgatados do poder das trevas, transportados para o reino de Deus. Já neste planeta nós temos direitos a bênçãos, proteção de Deus e por aí fora. É por isso que nós não devemos nunca querer ser como eles. Por isso que um jovem, quando vai para a escola ou universidade, nunca deve querer copiar a eles. É ao contrário. Nós sempre devemos desejar que eles é que nos copiem a nós, que se voltem para o lado certo, para Jesus, porque aqui é que está a verdade. A ver, os políticos dizem, nós é que somos o caminho. Está a saber que não é. Nós é que temos a verdade. É tudo mentiras. A ver? É só esquemas e mentiras. Não, Jesus é que é o caminho e ela é que tem a verdade e dá a vida. Então, são grandes segredos. E hoje eu vou avançar para o... Eu ontem também disse o capítulo 2, que é as bênçãos de Deus são condicionais. Mas hoje vou falar sobre o capítulo 3. Por que motivo nem todos escolhem mais... Não colhem mais, não têm tantos frutos. Porquê? Imaginemos duas pessoas. Estão na mesma igreja, ouvem a mesma mensagem e vamos até supor que ambos davam as ofertas iguais. Tanto um como o outro dão a mesma quantia. À primeira vista, pensaríamos que os dois vão receber a mesma quantidade de colheita. Para aqueles que estão-nos a ouvir pela primeira vez, deixe-me dizer uma coisa que nós já aprendemos faz tempo e vivemos assim e funciona, que é que Jesus disse que tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor que lança a semente à terra. Tudo. Não é só as plantas, as árvores, é também as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso dinheiro. Por isso, quando Jesus disse, dai e ser-vos-á dado, ele está a dizer, semeia primeiro para colheres depois. Com a medida com que semeares, é com essa com que tu vais ser medido de volta. É lógico. Está a ver? Então, porquê que alguns crentes, vamos supor os dois crentes que estão na mesma igreja, ouvem as mesmas coisas e semeiam a mesma quantia de dinheiro, porquê que um vai receber mais e outro menos? Por que será? Por causa do coração. O solo é que conta. Se o solo estiver bem adubado, se a pessoa tiver vários ingredientes que eu vou mencionar por alto, você vai ter o sucesso que o outro não terá. Por exemplo, se você desejar ajudar a obra de Deus, semear com o grande desejo de ajudar a Deus, para irmos mais longe, para mais países, para pôr mais gente a tempo integral, alugar mais salas, para ter igrejas, mais rádios, estações de televisão, então você está na categoria que Jesus falou. Não há ninguém que deixe de comprar isto, aquilo ou aquilo outro, ou assim, que por amor de Jesus faça isso e o amor ao Evangelho, que não fique 100 vezes melhor. Está a ver? Depois também, quer dizer, se eu semear pouco, é evidente que eu vou colher pouco. E esta lei, eu chamo-lhe a agricultura financeira, há muito que aprender. Quanto mais você aprender, mais sucesso você vai ter. Por exemplo, a pessoa está aflita, surge uma conta extra, fica até endividada. Você pode perfeitamente usar a lei de Deus semeando extra para ser liberta dessa dívida. E temos montes e montes e montes de casos assim. Você é um empresário que quer umas máquinas novas e o seu negócio não suporta. Ou uma pessoa que trabalha, tem o seu emprego, mas não consegue comprar, sei lá, uma televisão ou pôr o miúdo numa escola, mas você sabe a lei. Semeia extra, vai colher extra. É impressionante, mas funciona sempre. E quando nós honramos a Deus com dízimos e ofertas, então o diabo nem nos consegue roubar. Mais uma vez, ouvimos aqui há 2 ou 3 dias o caso de uma senhora que foi à casa de banho, esqueceu-se da mala, que tinha lá dinheiro, e quando voltou para ir buscar, o segurança disse à minha senhora, agora nem mala nem dinheiro, quando muito vai aparecer a mala aí no caixote de lixo. E ela logo quebrou o poder daquelas palavras, repreendeu o diabo, porque lembrou o diabo. Eu, como honro a Deus, ando com Deus, honro a Deus, com dízimos e ofertas, está escrito que
Deus te repreende e o dinheiro não pode falhar. E foi o que aconteceu, apareceu-lhe o dinheiro. Porquê? Porque são pessoas que estão à igreja ou à palavra e, portanto, estão com fé. Na hora do ataque, na hora da necessidade, eles sabem o que fazer e funciona. A ver? Então, cristianismo não é uma religião. Não é eu faço o que quer e depois ao domingo faço ali uma rezinhas e faço corpo presente. Não, é muito mais do que isso. Então, a partir de agora vou então entrar no capítulo 3 e vou dizer porque é que algumas pessoas colhem mais e outras menos. Ontem falei que um dos motivos é porque as pessoas não estão comprometidas com Deus. É sabido, não é? Que muitas vezes um homem não quer estar comprometido com uma moça porque ele quer ter várias opções. E a gente ensina às moças, vocês não querem casar com um rapaz desse porque ele nunca vai estar comprometido. Ele quer cama, como é que é? Cama, comida e roupa lavada. É isso que ele quer. E não é isso que você quer alguém que ama. Portanto, é uma pessoa que não é comprometida. E Deus é a mesma coisa, Deus quer pessoas comprometidas. Quando nós somos comprometidos com Deus, tudo muda radicalmente. E hoje vou falar sobre um outro ingrediente que é mega, mega, mega importante, que é a obediência a Deus. Uma pessoa que é obediente a Deus versus uma pessoa que não é obediente a Deus faz toda a diferença. Todo aquele que obedece a Deus vai ter um sucesso incalculável. Agora, obedecer a Deus não é porque eu tenho que entender. Como é que você vai entender um Deus, Criador dos céus e da terra, que criou todos os seres humanos, pássaros, girafas, elefantes, que é engraçado que logo que nascem, as pessoas dizem, é por instinto, ele já sabe andar, por instinto já sabe comer, por instinto o quê? Foi Deus que colocou lá essas coisas. Veja só que máquina é um corpo humano, ou corpo do animal, que a pessoa pensa, não tem eletricidade, por acaso tem, mas pronto, e pensa, eu quero levantar o braço, e levanto. O braço obedece ao meu pensamento, à minha vontade. Eu conheço muitos médicos da igreja e não só, que dizem que, de facto, uma pessoa que vê o corpo humano e diz que não acredita em Deus, era um tonto. Quer dizer, não há hipótese, a pessoa não está bem. Mas, portanto, obedecer a Deus não quer dizer que eu tenho que entender Deus. Eu tenho um telemóvel, hoje quase toda a gente tem, eu não sei como é que funciona. Eu sei funcionar com o telemóvel naquilo que me convém. Mas agora as rondas que emite e as que recebe, quero lá saber disso. A gente paga o contrato e eles que resolvam isso. A ver, a gente quer usar. Então como é que vamos... Se nós mal entendemos como é que o carro e o motor e a combustão do carro e a pressão do óleo funciona, para que é que agora vamos tentar entender a Deus? Obedecer não tem nada a ver. Obedecer é porque sabemos que Deus é Deus. Então, quando Deus diz alguma coisa para nós fazermos, é para nosso próprio proveito, porque na verdade Deus não precisa de ninguém. A maior parte das vezes nós damos os problemas a Deus. Claro que Ele nos ama, é como o pai ama o filho e, portanto, pronto, faz parte. Mas Deus, de facto, não precisa. Ele decidiu usar-se de nós, mas é uma honra, não é porque Ele precisa. Então, Ele, muitas vezes, diz para fazermos certas coisas, outras vezes diz para outras coisas não fazermos. E se nós nos habituarmos a ver o que é que Deus gosta para fazer, o que é que não gosta para não fazer, vai ver que faz toda a diferença deste mundo. Absolutamente. Porquê? Porque o abençoador é Ele. A ver? Eu até acho muito engraçado quando algumas pessoas que já depois de sair de crise e tal, já começam a viver melhor e tal, já estão confortáveis, e depois de repente dá-lhes uma mania que acham que eles é que são os campeões e a vida deles está a correr bem porque eu é que sei, eu é que fiz. Não, Deus usou-se de coisas e de pessoas para te ajudar.
E, tanto, é preciso a gente nunca esquecer disso. Ora bem, quando Deus diz que devemos perdoar, só temos é que obedecer. Quando Deus diz que não devemos andar nem no oculto nem na idolatria, é para não andar. Quando Deus diz para honrarmos a Ele com dízimos e ofertas, é para fazer. Quando Deus diz para não amar mais o pai, a mãe, o filho, o cão, o gato, o canário, e hoje vimos também um burro, do que a Deus, e temos que amar a Deus acima de tudo e amar o próximo, então é o que a gente vai fazer. Está a ver? E, portanto, esta é uma regra de ouro. É uma coisa fantástica, é uma coisa que tem que ser feita. Eu estou-me a lembrar do caso do rei Saul, está aqui mencionado, o caso do rei Saul, que ele era um jovem que, quando Deus o escolheu, ele era muito tímido. E, portanto, até se escondeu. Mas depois, com o tempo, habituou-se a mandar, viu que, de facto, as pessoas lhe obedeciam, e, a partir de certa altura, ele deixou de obedecer tanto a Deus. Naqueles tempos, como Deus tinha instituído, era que o rei não podia fazer nada, que ele foi nomeado rei, sem receber instruções do profeta. Ou seja, o profeta era o guia dele, era Deus que se usava do profeta para dizer ao rei: vais ou não vais, faz ou não faz, vais para a guerra ou não vais, por aí fora. E portanto, o rei Saul, enquanto não sabia muito, obedecia. É engraçado, há o caso de alguns irmãos que eu cá sei. Quando não sabem muito, obedecem tudo, eles estão tão desgraçados, obedecem. Quando já sabem meia dúzia de coisas, já acham que já não é preciso fazer tudo. Então, Deus começou a repreender o rei, mas ele fazia ouvidos de mercador. Então, um dia Deus pôs-lhe um risco e disse: não passas daqui. Deus disse: sim, senhora, vais para essa guerra, eu vou-te dar a vitória, mas tu não podes trazer nada de lá. Nada. Tu não podes trazer nada. Nem ouro, nem prata, nem vacas, nem gado, nada. E o rei é como aqueles clientes: amém, amém. Cá dentro da cabeça: oh, já vais ver, eu é que sei. Amém, amém. Deus já lhe deu grande vitória e ele, que já estava a habituar-se a desobedecer vez sim, vez não, vem com vacas. O profeta, chamava Samuel, por acaso eram amigos, chamou-o e disse: oh Saul, que barulho, que lindinho é este? É as vacas. Então, mas o que é que Deus falou? Não, tu não estás a perceber. Eu trouxe as vacas para fazer um sacrifício ao Senhor. Sabe o que é que isso se chama? Porfiar. Porfiar é iec. Eu sei que Deus diz, mas tu não estás bem a compreender. Porque barabi, barabá, é quando a pessoa tenta espiritualizar o erro. Espiritualizar porque é que continua a adorar imagens, continua a cantar cânticos à Virgem Maria, continua a ir à bruxaria, continua a falar mal dos outros. Ou seja, é o iec. Chama-se porfiar. É pecado do diabo. Está na Bíblia. Eu lembro de estar a ensinar isto lá no Brasil, e os pastores, era uma convenção de pastores, eu estava a ensinar para aí umas 500 pessoas, não eram tantos, e então eu via que eles estavam: não pode ser. E ele não parava de porfiar, e o profeta disse: olha, Deus já desistiu de ti. Não é uma, nem duas, nem três. E Deus entregou o rei Saul ao diabo. E é que toda a gente estava a olhar para mim. Mas este português está a falar de doutrinas falsas ou quê? Foram a ver e está aqui escrito. Está aqui escrito na Bíblia. Há muito pastor que pensa que Deus não entrega ninguém ao diabo. Há muito pastor que sabe que o inferno existe, mas que, não sei, se calhar é um espaço digital. Não aparece lá ninguém. Não, é para os desobedientes, para os maus, para os demónios e por aí fora. O que é que este rei estava a fazer? O mesmo que muita gente. Não quer saber o que Deus diz. E depois tem problemas gravíssimos,
O diabo entra na família, no negócio, na saúde, e daí vai, e ele não sabe porquê. E alguns, agora já são muito poucos, se ainda usar, ainda ficam aborrecidos comigo porque eu falo assim, porque é que o senhor está a dizer isso, porque está a falar do diabo, está a falar o quê? Deus é bom, Deus não entrega ninguém ao diabo. Entrega, pois. Está aqui assim. Você pode ler em 1 Samuel 15, vai ler. Diz, por exemplo, aqui, o Samuel disse, olá, será que Deus tem prazer em holocaustos e sacrifícios? Não, o que Deus quer é obediência. Olha que obedecer a Deus é melhor que fazer sacrifícios. E por isso, como tu não lhe obedeceste, Deus já te rejeitou e já não vais ser rei. E diz assim, o versículo 1 Samuel 16, 14, o Espírito Santo retirou-se de Saul e atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Atormentava, o rei Saul era atormentado por um demónio que veio de Deus. Deus lhe entregou. Ele foi retirado da casa de Deus, foi para os inimigos. Ele é inimigo. Ah, como é que pode ser, Barbim? Você quer mais uma palavra de Deus? Vá a 1 Coríntios 5 e veja que o apóstolo Paulo disse assim, estava lá na igreja de Coríntios, na cidade que ainda hoje existe, ali na Grécia, ao pé de Atenas. Era na altura uma igreja muito forte. Mas havia lá imoralidade tremenda, que era como um homem dormia, não é, com a madrasta. Um nojo. É? E ele achava que não tinha mal nenhum. E os irmãos também faziam de conta que pronto e tal, agora com os tempos modernos e tal. E o apóstolo Paulo disse, você não tem vergonha? Aquele que dizendo-se de irmão for devasso, roubador, maldizente, nem sequer comas com ele, nem lhe apertes a mão. Tira da casa de Deus. A casa de Deus não é casa de prostitutas. Não é casa de abominação. E ele entregou essa pessoa ao diabo. Porquê? Porque ele está a trazer o diabo para dentro da igreja. A ver? Ontem foi tão engraçado, aí os políticos todos aborrecidos com o Cavaco Silva, porque o homem ficou curado. De repente começa a dizer verdades. E claro, os comentadores que são pagos para dizer as mentiras vão todos para o ar. Os políticos nem se fala. Agora chamam-lhe velho. Não, o homem disse verdades. Como é possível que esses políticos não estejam a ver que o povo já não acredita? Como é que os juízes não estão a ver que eles vão ser presos, mais dia menos dia vão ser presos? Deus já está a escrever aquilo que está na Bíblia escrita na parede. É impressionante. Os juízes do topo são criminosos e corruptos. Não tenho medo nenhum de dizer, eu tenho factos. E depois, olha o que o presidente antigo disse. Tudo verdade. Uma vergonha nacional. Internacional. Já perdemos o estatuto de sermos de democracia. Somos democracia de segunda. Está nos anais aí do mundo. E as pessoas pensam que isso não tem mal nenhum. Isso é veneno, isso destrói. Ora, imagina isso agora na casa de Deus. Portanto, o que é obedecer? É fazer o que Deus diz. Então, o que é obedecer? Obedecer é fazer o que Deus diz, na área das finanças, etc. Então, vou pedir ao Curiacos para vir para aqui. Quando se trata de finanças, o que é que Deus diz? Diz que nós devemos honrar a Ele com dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O povo daquele tempo, do Malaquias, sabia as leis. Mas foi esquecendo, foi-se abandalhando, não vinha à casa de Deus. Quando vinha, trazia, conforme Deus mandava, era sacrifício, devia ser cordeiros, os melhores, eram os cegos e os coxos, já que eu tenho que queimá-los e não vou conseguir vender esta ali na praça, vá para Deus. O quê? Servir a Deus, dar a casa para o grupo familiar. Ah, não, vamos estragar o sofá, não tenho tempo. Tudo isso fez com que aquele povo ficasse na desgraça. Mas, como Deus é bom e muito paciente, eu não sei como é que Deus é tão paciente, mas ainda bem que é,
Ele diz, bem, se vocês voltarem para mim e se me honrarem com os dízimos de oferta, vais ver como eu vou abrir as janelas dos céus, derramar uma bênção tal que dela vai advir a maior abastança, e vou repreender o devorador, para que não vos rouba. É o caso daquela senhora que perdeu a mala, mas depois não perdeu, ela voltou para ela. E mais, naquele dia que eu fizer, vocês vão ver a grande diferença entre quem anda e serve a Deus e quem não anda e quem não serve. E qual é esse dia? Esses dias. É impressionante. Há pessoas que há irmãos que têm empresas e que ao longo deste último ano, pela graça de Deus, porque eles foram fiéis, foram perseverantes, vão à igreja, tempo e fora de tempo, oram, semeiam, etc. E Deus os abençoou. E muitos deles tiveram até pôr empregados extras. E muitos deles aqui em Portugal e no resto perguntavam, como é que o senhor consegue? E depois havia alguns que vinham de outros países e diziam, o senhor é crente? Sou. O senhor, por acaso, faz isso de honrar a Deus com o dízimo? Claro. Eu logo vi. Claro. Faz a diferença. Quando nós honramos a Deus, faz a diferença. Porque o obedecer a Deus é o grande segredo. E, portanto, hoje mesmo, se você mora longe, se você mora não sei onde, você não, é isso que eu quero. Eu quero honrar a Deus e, portanto, vamos mais uma vez dar a oportunidade de você semear para que Deus possa multiplicar essa semente. Vamos lá, então. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Senhor Jesus, graças te dou pelos teus segredos, pela revelação que nos estás a dar. Graças te dou porque tu és um Deus fiel, não és homem para mentir. E por isso todos nós estamos a ser abençoados. Eu falo bênção, falo unção de Deus. Falo aos anjos que tragam tudo que nos é devido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.